aonde que Deus quer falar conosco nesta noite? Em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 10, com o tema que não haja entre vós divisões, dissensões, que é discórdias e divisões. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. A Bíblia vê as dissensões como um pecado da carne, um sinal de imaturidade espiritual, uma obra divisiva que prejudica a unidade do corpo de Cristo. Em uma forma, a doutrina, instruindo os cristãos a evitá-las e a buscar a unidade e o amor em vez de facções e contendas. A Bíblia vê dissensões, que é o mesmo que discórdias e divisões, como um pecado da carne, resultado da inveja, facções e desejos egoístas, que enfraquecem a igreja e contrastam com a unidade em Cristo, sendo algo a ser evitado, repreendido, e do qual se deve desviar com ensinamento em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo e os versículos a seguir do capítulo 1 e de Romanos também fala sobre este assunto de divisões e discórdias. Os principais pontos da obra da carne está registrado em Gálatas capítulo 5, que lista também dissensões, facções e inveja como obras da carne, que impede a herdar o reino dos céus, o reino de Deus, diferentemente dos frutos do Espírito, que é diferente do que as obras da carne. Porque o Espírito Santo, ele trabalha no cristão, enquanto a carne, ela faz com que estas coisas apareçam na vida das pessoas. E também a facção contra a unidade de Cristo. A facção vem para tirar a unidade de Cristo, prejudicar a unidade de Cristo, como sendo Cristo a cabeça e a igreja muitos membros em um corpo que trabalha para si como um comando de Cristo em unidade. É o que está registrado em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a 13. Paulo exorta os cristãos a serem um só, pois Cristo não está dividido. Não há como ter unidade aonde há uma divisão explícita, clara, e as divisões como eu sou de Paulo, eu apoio Paulo, ou eu apoio Apolo, que é um dos ensinamentos de Paulo, ele mesmo falando de si próprio, porque era um dos assuntos que se falavam na época, mostram a carnalidade. Quando a pessoa começa a demonstrar eu gosto desse ou eu gosto daquele, demonstra carnalidade e não espiritualidade, porque o Espírito traz
em cena o Deus usando, e não o homem sendo obras dele mesmo ou falando de si próprio. Então, as pessoas que estão em unidade reconhecem que todas as pessoas que falam conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. Sinal de carnalidade das divisões e das que são dissensões. A presença de inveja. Esta é uma obra terrível, porque a inveja traz ira e coloca divisões para que não haja unidade. Contendas e dissensões. Indica que os crentes ainda estão agindo como pessoas mundanas, pessoas do mundo, que ainda não tirou as obras deste mundo da sua vida. Então, não espirituais, conforme 1 Coríntios 3:3. São promotores, são aqueles que promovem a dissensão, a divisão, conforme Romanos capítulo 16, versículo 17 a 19. Adverte para notar e se desviar daqueles que causam divisões e escândalos contra a sã doutrina. Sã doutrina é a palavra de Deus. Examinai as Escrituras é conselho de Deus. E examinar não é uma leitura superficial, mas é examinar o seu conteúdo, o sentido da palavra, e isto vai advertir para que aqueles que causam divisão contra aqueles que têm a sã doutrina, estes são promotores de divisões, pois eles servem a si mesmo, mas não a Cristo, porque Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam deram o direito de ser feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. E crer em seu nome é obedecer à sã doutrina. Então, desviar daqueles que promovem as divisões. A dissensão também é uma falta de amor e de respeito. Quando a pessoa vem para fazer divisão, ele está faltando amor e respeito com o ser humano e com a palavra de Deus. A insistência egoísta em exercer liberdades que fazem o irmão tropeçar. Então, eu tenho liberdade de falar, eu falo o que eu quero, não tenho um freio na língua para suportar a pressão de que se tem de falar contra o seu próximo, contra o seu irmão. Então, a insistência egoísta para satisfazer o seu ego de dizer contra alguém, que fazem, então, isto tropeçar o seu próximo. E sem considerar sua consciência, também gera discórdia e falta de amor. Romanos capítulo 14, versículo 13 a 17. Em resumo, a Bíblia condena as dissensões ou aqueles que provocam divisões, como com um afastamento da vontade de Deus e um sinal de imaturidade espiritual, promovendo divisões e prejudicando a unidade da fé. A Bíblia vê as dissensões como obras da carne, um sinal de imaturidade espiritual.
e maturidade espiritual conforme Coríntios 3:3, que geram divisão, inveja e facções. Facções são grupos de pessoas que tendem a torcer por alguém, contrárias à unidade de Cristo, em 1 Coríntios 1:10. Gálatas 5:20-21, devendo os crentes se desviarem daqueles que promovem para manter a paz e a unidade. Então nós vemos tudo isso aí como um sinal de dissensões ou divisões. Mas refletindo finalmente aqui neste texto, eu quero expressar, aqui dá um entendimento que mesmo que seja justo, o motivo que te leva a falar de alguém ou torcer por alguém, não convém trazer o erro de alguém para divisões e separação de alguns da fé em Cristo Jesus. Tratemos de forma que não exponha ninguém do corpo de Cristo, por causa da justiça que se encontra na Bíblia Sagrada. Porque Deus, a seu tempo, está demorando para fazer justiça, ao seu tempo, trará a cada um o propósito que tem. Deus trará a cada um aquilo que ele tem preparado para as suas obras, com cada parte do corpo, que são os membros individuais do seu corpo, chamado Igreja de Deus. Deus poderoso, Deus de misericórdia, toma conta dos nossos entendimentos para que possamos estar atentos a fazer a Tua vontade dentro, Senhor, das possibilidades das nossas forças espirituais. Portanto, renova as nossas forças espirituais para que estejamos firmes fazendo aquilo que é da Tua vontade, para que a unidade do Teu corpo seja para sempre, Senhor, sem divisões, sem cortes, sem separações, e que cada um seja tratado segundo aquilo que tem o Senhor de propósito para estas vidas. Que o Senhor esteja guardando e protegendo e dando cada dia mais a nossa unidade de corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.